Vou aqui partilhar com vocês um breve debate que eu tive nas redes sociais. A pauta era a seguinte: estava se debatendo a respeito de que tipo de piada, sobre que tipo de tema uma piada poderia abordar. Bem, é óbvio que isso vem na esteira daquilo que, né, toda aquela polêmica envolvendo o Léo Lins, das piadas de conteúdo racista, enfim, e envolvendo também uma série de outros temas, vou colocar aqui no mínimo, bem no mínimo, inoportunos. Quem puxou o assunto estava alegando, enfim, esticando ao máximo, né, o conceito, esticando ao máximo a percepção de que não seria mais possível fazer piada com absolutamente nada, porque sempre iria se esbarrar em algum tipo de limitação, algum tipo de minoria ofendida. Resumindo bastante, o que eles estavam alegando é que quem reclamasse de piadas, de conteúdos ofensivos, estava fazendo o quê? Mimimi. Pois é. Então, eu fiz um comentário no seguinte sentido, né, entre aspas, como se fossem eles falando, né? Meu Deus, não podemos mais fazer piadas racistas. Será o fim do humor? Oh, não! E pronto, começou a escalada de churume. Mas você está vendo? Isso é uma censura e que não sei o quê. Perceba, é só para deixar claro para vocês, a pauta ali não era sobre censura, sobre o que poderia ou não poderia ser dito, era estritamente a respeito do conteúdo, não se ele poderia ser veiculado ou não, mas o que seria socialmente permitido, vamos colocar assim. E, pelo menos esse era o tom do que estava acontecendo naquele debate. E assim, foi interessante ver a construção do pensamento das pessoas. A construção daquilo que estava sendo colocado me parecia que eles estão militando pelo direito de fazer piadas racistas e esperam que nós fiquemos calados. Eu tenho uma opinião bastante estabelecida a respeito de piadas de cunho racista. Bem, é simples assim. Quem faz piada de conteúdo racista é racista. Quem ri de piada racista é racista. Portanto, veja, aqui eu não estou nem entrando no mérito se tem que ser censurado ou não censurado, ou coisa desse tipo. Se a gente entrar no juridiquês, no conteúdo individual de cada piada, a depender do conteúdo racista que seja essa piada, não se trata nem de uma questão de avaliação se deve ou se não deve. É crime. Mas não vamos entrar ainda nessas águas mais profundas, vamos colocar assim. Vamos estabelecer algo de a priori, assim, né? Não tem margem para muitas interpretações aqui. Ou você compactua com o racismo, você é condescendente com o racismo, ou você é contra o racismo. Não existe zona cinzenta. E uma das coisas que eu coloquei é a seguinte: bem, se alguém olha para a realidade de séculos de escravidão, a perpetuação de um sistema absolutamente racializado e que discrimina e que exerce sobre os negros todo tipo de preconceito, pois bem, se você olha para isso e vê motivo de riso, motivo de fazer piada, meu caro, você é um racista. E você, meu caro, que acha graça desse tipo de piada, então, você é racista. E esse foi um dos meus argumentos nesse debate. E as pessoas começaram a ficar um pouco ofendidas com isso. E eu, sendo absolutamente simples, né, sendo bastante objetivo, não estou aqui fazendo profundas análises teóricas, explicando a fenomenologia do negro e do porquê das construções sociais, antropológicas que recaem sobre o negro, e por essa razão esta piada de cunho racista reforça estigmas sociais. Nem entra nesse método. E assim, não apenas com relação ao racismo, mas
de maneira como um todo, de todas as, né, o cânon de códigos dentro de uma ideologia. Se você chegar para alguém, por exemplo, acho que fica mais fácil eu já dar o exemplo do que ficar tentando explicar, porque eu talvez não vou conseguir ser muito claro. Se você chama uma pessoa de fascista, veja, não estou querendo aqui falar que chamo alguém de fascista tal como uma vírgula, ou que, enfim. Às vezes, de fato, alguns termos são utilizados de maneira repetitiva e de maneira banalizada, e acaba que, eventualmente, as palavras acabam perdendo o sentido através do uso assim, absolutamente deliberado. Eu tenho muito apreço pelo sentido das palavras. Então, se eventualmente eu chamar alguém de fascista, se eu falar você é fascista, entenda, não é uma vírgula. Eu não estou me referindo a você como se eu estivesse chamando você de feia, como se você fosse uma pessoa feia, boba e chata. Quero dizer, quando eu chamo você de fascista, é que você tem os elementos todos que representam ser uma pessoa fascista. Dito isso, quando a gente chama alguém de fascista, partindo não como uma vírgula, como eu falei para vocês, né? Como objetivamente o termo quer dizer. A pessoa ela pode cumprir todos os elementos do fascismo, né? Uma pessoa fascista, mas ela não gosta de ser chamada de fascista. Não são os valores do fascismo que são objetivamente um problema. O problema é ser taxado de fascista. E aí, voltando para o meu debate, né, que eu estava tendo na internet, a questão é exatamente essa. As pessoas, muito embora tenham convicções racistas, sejam condescendentes com racismo, elas só não gostam de serem chamadas de racista. E esse foi um ponto que eu falei, caríssimos, vocês podem fazer a piada que vocês quiserem. Querem fazer piadas racistas? Querem... Enfim, estão rindo de piadas racistas? Irei tratá-los tal como se apresentam. E vocês estão se apresentando como racistas. Simples assim. Mas aí vem uma série de tréplicas, e dentre elas, dizendo que, enfim, é importante analisar porque o humor é ácido, tem humor ácido, humor aquilo, e tentando estabelecer, criando na mente dele algum tipo de gradação da tolerância para a piada racista. Bem, e aí chega um outro ponto. Para começar a conversa, eu não vou sentar à mesa de ninguém para debater qual o limite do racismo tolerável dentro de uma piada racista. Qual o limite do racismo no humor? É racismo e ponto. E ponto. E fez piada racista, vou tratá-lo como racista. Riu de piada racista, olhou para o flagelo negro e viu ali um motivo de achar graça, vou tratar como racista. Não há mais um espaço para zona cinzenta, para o que é ou não é racismo, porque toda vez que o racista é pego, ele vai usar o mal entendido como a defesa. A zona cinzenta é a mãe do vocês não compreenderam, foi um mal entendido. A minha forma de observar essas coisas como elas se apresentam é simplesmente dizer que zona cinzenta no racismo não existe. Ou é racismo, ou não é racismo. Fim. E depois que eu disse isso, me mandaram, olha... meu pai, é cada coisa que a gente precisa ouvir. Meus caros.
Eu tô rindo porque é assim, é um pouco não vou, é meio, enfim, sei lá. Teve um sujeito que teve a pachorra de falar o seguinte, sério, que eu precisava ser. Escutem, alô internet brasileira, presta atenção. Ele disse que eu precisava ser tolerante com piadas racistas. Ai, meu Deus. Ai. Gente, meu Deus. Eu vou botar o print aí pra vocês não acharem que eu tô. Não é possível. Ó. Olha aí. Eu não vou nem entrar aqui no paradoxo da tolerância de Popper. Eu fico realmente assim. Como é. O sujeito, as pessoas militam pelo direito de fazer piada racista. Eles querem consumir esse humor racista. Mas, meus caros, quer isso, mas quer que nós, que somos o alvo da piada, alvo do riso deles, que a gente discute isso calado. Olha, eu vou tratá-los como racistas. Sejam felizes sendo racistas. Eu serei muito feliz tratando vocês como racistas que são. Muito feliz. A partir desse pequeno episódio, que eles não conseguem perceber, e aqui não vou... É o tipo de conversa que não se tem com o racista. Ou com quem milita pela tolerância do racismo. Quando você faz uma piada racista numa realidade onde esta piada ela reforça estigmas, ou ela naturaliza determinadas realidades, normaliza determinadas situações, a condição do negro que definitivamente está há muitos anos-luz de ser superada, você ali normaliza toda essa condição, e normalizando toda essa condição, você vai ver pessoas no estádio chamando o Vini Júnior de macaco, no estádio inteiro chamando ele de macaco, e quando confrontado, eu falo, oh, não, mas peraí, pô, normal. É como se o racismo fosse da natureza, é um dado da natureza. A chuva cai para baixo, enfim, os pássaros voam, os peixes nadam, e o negro pode, enfim, podemos ridicularizar o negro, porque é engraçado. A condição do negro é natural, é da natureza. Então vamos achar graça disso. Enfim. Então, o que começa numa piada, dentro desta estrutura social, termina num estádio inteiro te chamando de macaco ou num corpo estendido no chão. Por isso que não há espaço para condescender com piadas racistas. A gradação de uma piada racista é a violência contra o negro. Essa pequena análise, essa pequena conversa que eu tive aqui com vocês é só para falar isso, sabe? Não tem zona cinzenta. Se você está nesse lugar de fazer ou rir de piada racista, saiba que você será tratado como racista que você é. Não se esqueça, eu estou começando esse projeto agora, então, por favor, ajuda o coleguinha, se inscreva no canal, dá seu like, divulga para todo mundo, pega esse vídeo e manda para aquele seu amigo racista, que acha que não tem nada a ver, dá uma risadinha de piada racista, ou que fica defendendo humoristas que estão fazendo piadas racistas. Não basta não ser racista. É importante ser antirracista. Agora sim. Tchau, gente.
Mais uma vez, não vou sentar à mesa de ninguém para debater o limite do racismo numa piada. É racismo. E acabou.